BG Flex, aquele. Ah, N- tá. Tu faz Não, mais para eu sucessão para os sócios e daí ali tu vai fazendo individual. não, eu vou apresentar o vida em grupo, né? Mas aí a gente começa a conversar, eu começo a entender o perfil da empresa, né? Que a gente primeiro tem que entender o perfil da empresa. Aí quando eu percebo que tem mais de 3 sócios e que são de famílias distintas, aí eu já venho com essa conversa, agendo a reunião só com eles, para falar da sucessão empresarial com capital global, né? E aí depois, né, eu continuo com o link para pedir licença para estar conversando com os funcionários e levar a importância do seguro de vida individual. Que por mais que tenha o seguro da empresa, o seguro é da empresa, né? Não é do individual. E aí, assim, eu já venho trabalhando dessa forma, assim, há 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, e tem dado certo, Funciona. né? Ah, E isso como é muito, porque aí diferente, né? Já aqui não, aqui eu chego, na verdade a empresa me dá abertura para eu ir lá, aí eu faço uma reunião no chão de fábrica ou no meio da, enfim, né? Do escritório, peço 10 minutinhos, explico o que que a empresa está dando para o funcionário como uma forma de benefício. E aí eu sempre coloco que o que a empresa está contratando são as linhas básicas do seguro, mas que a gente tem muito mais além disso, como as linhas de bem-estar, e que me procurem para fazer um complemento, porque até mesmo o seguro empresarial é enquanto tu tem um vínculo com a empresa, a partir do momento que tu saiu, tu já não deixa de ter, né? Então, às vezes vem, porque daí para procurar, a pessoa vir procurar o seguro é mais difícil, né? Às vezes vem um ou outro, mas é legal saber que tu faz a forma inversa. exatamente, porque quando você encanta o empregador, né, os sócios da empresa, fica muito mais fácil, porque já aconteceu em reuniões mesmo, os sócios estão do meu lado, olha, eu fiz o meu, tá? E eu quero que vocês façam de vocês. Então, assim, já me ajuda muito, eu já é assim, já é meio caminho andado para o fechar dos funcionários. Claro que vai ser um ticket médio menor, uma apólice menor, de valor menor, mas assim, normalmente é 7, 8, 9 apólice individual, né, numa empresa. Então, assim, e aí fica aqueles outros, né, que eu vou pensar, fica enrolando um pouco, né, que cada um tem seu momento de fazer, mas aí é o que eu faço, eu tenho uma rotina de visitas também, né, eu anoto toda ali, sempre assim, uma vez por mês ou de 2 em 2 meses eu tô lá marcando presença, levo um mimozinho, levo as squeezezinhas para sortear, é horário de intervalo de lanche de 20 minutos, então assim, eu tô sempre me fazendo presente para esse público que não fechou ainda. Bacana. E você, Fabiana, quais são as objeções que você tem escutado mais e que você não tem performado em função dessas objeções? Boa noite, Boa gente. Tudo noite. bem? Oi, amiga, tá boa? Então, eu entrei um pouquinho atrasada, né? Eu acho que eu entendi, assim, pelo que eu entendi que a Andrea estava colocando, é a questão da abordagem, né? Que quando você faz uma abordagem bem feita, você já vai, não é quebrando, mas você já vai se antecipando às objeções. E, e eu acho que isso é muito, muito pertinente, porque assim, se você já vai sentindo ali, né, as possíveis objeções que o cliente possa falar, por exemplo. Eu preciso falar com a minha esposa, ou preciso falar com o meu sócio. Então, no momento ali da abordagem, né, se você já fala com ele assim, você toma a decisão sozinho, você precisa de mais alguém para tomar a decisão na sua primeira reunião, então aí você já tem como quebrar essa objeção antes que ela venha, né? Você já se antecipa a ela. Uma outra objeção é a questão do interesse, né? Se a pessoa tem interesse, se ela não tem interesse, se é o momento para ela, né? A, 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 principalmente igual a Ellen colocou, questão de empresa, né? Numa empresa, você tem vários níveis econômicos, né? Então, tem cliente que ele não vai ter o perfil para contratar o seguro, porque às vezes você vai fazer o seguro ali de R$ 70 para ele vai pagar 3, 4 meses e depois na maioria dos casos, ele vai parar de pagar. Primeira chance ali de aperto é a primeira coisa que ele vai cortar é o seguro. Então, também entender isso, né? Mas, assim, o que eu tenho tido mais objeção assim, é o cliente não entender
a necessidade dele. Tipo assim, ainda não percebeu que ele precisa ali do seguro, e aí eu acho que tem sido assim, a minha maior dificuldade. Eu não sei se é uma falha minha, mas eu não fico insistindo, não. Vou para o próximo e a vida que segue. Né? Se ele... Fabiana, e essa sua questão, ela é muito pontual, porque é algo que é treinável. Você tem ali um caminho onde, no momento em que você faz a reunião com o cliente, existem algumas perguntas que você precisa fazer. Não tem como deixar passar, porque se você não fizer essa pergunta, você não vai iniciar o processo de despertar de necessidade do cliente. Você literalmente desperta essa necessidade dele. Ou seja, é algo que ele acha que não tem necessidade, e conforme você vai fazendo umas perguntas e conversando, criando ali aquele rapport, você vai entendendo realmente a necessidade do cliente. Então, na hora do fechamento, a justificativa para determinadas coberturas, elas precisam ser pautadas na conversa que você teve com ele. É extremamente importante. E, independente do nível, a classe, né, do cliente, né? Se ele ganha uma renda que não é muito alta ou se é um cliente milionário. Você precisa despertar malandramente essa necessidade nele para que você consiga ir para o fechamento e ser mais assertivo. Tá? O treinamento que a gente se propôs a fazer aqui, que na realidade é um bate-papo, são objeções, mas eu acho que depois a gente pode fazer também uma rodada de primeira reunião, de levantamentos de necessidades, porque eu acho que é um início, meio e fim. A gente está no fim, a gente está no momento onde o cliente não quis mais comprar e não quer mais falar com a gente. Mas o certo seria a gente começar pelo início da reunião, né? Que é esse despertar, e é bem legal. Então, depois a gente pode programar, sim, para a gente bater um papo e trocar muitas informações, né? Quem entrou aí também, minha amiga Camilinha, que trabalhou comigo na Prudential, minha amiga do coração. Tudo bem? Tudo bem, e você? Boa noite. Boa noite, meu amor. O que você tem escutado de objeções, Camilinha? Calma, deixa eu mudar aqui. Então, na verdade, as minhas últimas objeções, uma foi a respeito do que já falaram aí, a respeito da questão do governo, né? Muita gente insegura com as mudanças e tal, principalmente o pessoal que é de direita, estava muito inseguro com a questão da esquerda, né, entrando no poder e tudo mais. E o segundo aspecto foram algumas pessoas pontuais, assim, que alegavam preço e tal, e aí a gente tenta reduzir, e vamos ver depois e tal. E foi basicamente isso, assim, das minhas últimas visitas. Mas eu, amiga, tava com a minha filha de férias, né? Aí eu não estava muito assídua, eu comecei semana passada, voltei semana passada a fazer visita. Essa semana eu vou ter mais algumas, mas assim, tô voltando de novo a fazer atividade alta, né? Agora, essa semana, entendeu? Porque eu tava parada, né? Perfeito. E, Marcos, você está atualmente fazendo reuniões, visitas, ou você está liderando uma equipe? Conta um pouquinho aí para gente. Não estou liderando a equipe, né? É um sonho ter uma equipe de trabalho, mas eu confesso a você, eu estava até pensando aqui, eu ia perguntar isso a todo mundo, quem tem equipe aqui e qual o melhor formato de trabalhar com equipe. Por quê? Eu acho que eu tenho vocação para ter grupos comigo, é uma coisa que eu gosto. Só que, dentro do seguro, eu ainda não encontrei o ponto da massa, né? Então, eu preciso entender um pouco melhor de como é que isso funciona. Claro que a gente tem colegas aqui que trabalham, talvez aí em parcerias não só com amigos e clientes, mas, de repente, também tem alguém trabalhando direto na venda, e eu não sei. Eu não tenho grupo nenhum, mas
tenho vontade. Mas você está atuando como corretor? Estou atuando Você como tem... corretor. E qual é a principal objeção que você não está conseguindo converter? Não preciso disso. Não preciso? Tá. Essa é assinar a lata, né? E parece que a pessoa vem e dá aquela pancada de propósito que é para você aprender a ser forte o suficiente, porque primeiro parece que para a gente bater nesse negócio, a gente tem que aprender a apanhar muito. Perfeito. Eu acho que seria interessante, de repente, na semana que vem, a gente fazer dessa forma. O que vocês acham? Da gente fazer o início da abordagem com o cliente. Vocês concordam? Eu Né? acho que vai valer muito a pena, porque Tá. eu acho que assim, pelo menos a minha maior dificuldade é essa, né? Às vezes ali você está na frente do cliente e você sabe o que você tem que perguntar, mas você fica nervosa, acaba esquecendo as perguntas, e aí Sim. depois você volta e fala, putz, eu devia ter perguntado isso, né? Ou eu devia ter, nossa, eu devia ter falado isso, devia ter me antecipado. Eu acho que essa questão da abordagem a gente precisa treinar, é o mais importante ali. E outra questão é como que eu vou sensibilizar o cliente, né? Aqui, a maioria das pessoas aqui, eu acredito que são da MAG, e a MAG, ela tem uma forma de abordagem, e eu sei que a Prudential, ela é muito boa na sensibilização, né? A forma como vocês fazem a É sensibilização despertar do de cliente. necessidade mesmo. O nome é despertar de necessidade. Vocês, assim, quem é da Prudente consegue a sensibilização do cliente, né? Tanto que quando você vai atender um cliente que é prudente, eu já fico bem feliz, porque é bem mais fácil já de vender para esse cara, né? De trazer ele para a marca ali, porque aí você não precisa mais sensibilizar ele já entendeu a necessidade, né? Então fica bem mais fácil. Combinado, então. Essa questão da sensibilização acho que é bem, bem importante. Tá. Se o Marcos permitir, a gente pode, a partir da semana que vem, dar alguns passos atrás, começar com essa primeira abordagem, e aí a gente vai seguindo na sequência até chegar nas objeções. Como hoje a gente não combinou... O canal é de vocês e o grupo é nosso. Eu só sou um mediador aqui, eu quero ser um regente do negócio, só isso. Vocês é que decidem, entendeu? Eu já está por mim permitido tudo que vocês quiserem. É do jeito de vocês. Não mandem nada, não, entendeu? Então, vamos juntos construir aqui um grupo bem sólido, porque são muitos desafios, né? Governo, não preciso, e isso tudo a falha está no início. É no início, é no despertar de necessidade. Era isso que eu ia falar. Hoje, pela Fala primeira aí, vez, Camila, eu não sei, a gente tem a Lara, a Hilma participou na última semana com a gente, Hilma? Não sei se vocês participaram. Sim. Participaram, né? A Lara aí. Lara está com o fone fechado. Oi? Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, tudo bem, vocês? Tudo jóia. Você participou em algum momento com a gente? Ou Não, é a vez? primeira Não, vez. né? É a Então tá. primeira vez. Camilinha, você ia falar alguma coisa? Camila, manda aí. Acho que ela saiu. Então tá, então hoje a gente trata uma objeção e a partir da semana que vem a gente começa do zero, como se a gente estivesse entrando na seguradora no primeiro treinamento. Eu acho que se a gente construir dessa forma, vai ficar muito sólido, tá? Desculpa, gente, é porque meu marido entrou aqui e me interrompeu, aí eu fechei o vídeo que ele quis entrar aqui na câmera. Então, na verdade, eu ia falar isso mesmo. Eu acho que é legal fazer uma retrospectiva, eu acho que a abordagem que funciona, ela tem que ter início, meio e fim, e normalmente todas estão conectadas, e quando a gente faz uma abordagem legal no início, normalmente a gente já corta as objeções, né, lá no início, na primeira abordagem. Acho que também a questão de você fazer uma abordagem sem buscar vender de cara, sabe? Aquela abordagem... Bom, a gente teve muito esse treinamento, né? De fazer uma abordagem mais consultiva, de tentar entender a necessidade do cliente, deixar claro para ele que você quer conversar, que você quer conhecer ele. Eu acho que isso muda também um pouquinho. Quando o cliente sente assim que você está meio nervoso para vender,
né? Que você está ali naquela ansiedade, e a gente passa isso para o cliente, é a minha percepção. Eu tenho uma dúvida também depois. E aí eu acho que é legal a gente fazer isso sem treinar, voltar, né? Eu acho que a gente sempre tem que voltar para o passado, rever. Às vezes a gente esquece de algumas coisas que são super importantes na abordagem. Então, eu acho que vale super a pena. O meu Tá. conceito é esse. Combinado, então. Lara, qual é a sua dúvida? Aproveitando vocês duas, então, né? Sabrina e Camila, prazer conhecer vocês também. Prazer. A objeção principal que a gente escuta muito de médico. Onde você está, prudência. Lara? Você está aqui no Rio? Estou em Goiânia. Goiânia, tá. Colega da Fabi. Da mesma Então você escuta muito, já tem o Prudential, né? Essa é muito fácil. Essa é tradicional. Então, essa que eu quero saber. Como é que vocês falam agora, desse lado agora da moeda? Tá, eu vou falar então. Se você na realidade não, né? Então provavelmente deve ter algum life planner muito bom ou uma equipe muito boa da Prudential e realmente a gente tem que tirar o chapéu. O pessoal é fera. O treinamento é um treinamento centenário. É um treinamento que dá certo quando a gente entra lá. E a técnica é muito boa. Para vocês terem uma noção, o treinamento lá ele é filmado e depois eles repassam o treinamento para você, você acerta a sua postura, alguma coisa que você esteja repetindo. Então, assim, é bem treinado. E qual é a grande sacada? É justamente essa, é o treinamento. Você treina tanto que aquilo ali já se torna algo muito simples para você, sabe? E aí cada um vai pegando ali o nicho que mais gosta. Por exemplo, no meu caso, eu peguei o nicho de médicos. A minha carteira é toda formada por médicos. Minha carteira é da minha corretora. Sim, vamos supor que vamos fazer uma simulação, né? Eu sou o cliente e você é a corretora. Você fez o quê? Você fez a ligação para marcar a visita e aí você se apresentou. E também a gente vai treinar. A gente vai treinar. Vamos fazer uma simulaçãozinha. Aí, olha só. Aí o cliente vai falar assim, poxa, eu já tenho Prudential. Primeira coisa, o cliente médico, Lara, é um cliente que não gosta de falar, não atende telefone e não responde nada, tá? Mas isso não é com você. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o problema não é você. O médico é assim, tá? Então, não deixe sua autoestima baixar, porque você não está conseguindo falar com esse profissional. Na realidade, ele não sabe como você é importante na vida dele. E, assim, sendo bem sincera, se você pegar um estudo feito por um bom life planner, possivelmente o que vai acontecer é que você vai precisar fazer o DIT, porque na Prudential não tem DIT. Sim. Ela só tem a internação. Mas você pode pegar um planejamento de um life planner que não é tão bom, porque na Prudential a gente precisa fazer 3 seguros por semana. E tem muita gente que faz besteira, tá? Não só na Prudential, em qualquer lugar, né? Mas, assim, a primeira coisa que você tem que fazer, porque, assim, são 2 momentos. Um é você conseguir marcar reunião com esse cara. Se você não conseguir marcar reunião com o cara, não adianta também você saber a técnica. Então, você precisa conseguir marcar a reunião. Então, vamos supor que você já tenha conseguido marcar a reunião, tá? Quando você for lá, ele vai falar que já tem a Prudential. A primeira coisa que você vai fazer, independente de ser Prudential, de ser Icatu, de ser Sul América, de ser qualquer um, você vai elogiar. Porque, realmente, a pessoa, quando tem um seguro e ela mantém aquele seguro, ela precisa de um elogio. Um elogio sincero, tá? Um elogio sincero. E aí, você vai vender o seu peixe. Você vai falar, eu entendo que você tem um bom produto, é uma excelente seguradora, mas eu preciso que você me mostre a sua apólice para eu entender se hoje faz sentido o que fizeram para você. Você também pode tentar identificar se esse life planner ele ainda existe, porque existe muita... os life planners, na realidade, eles têm um prazo meio curto dentro da Prudential. Então, é muito raro você pegar um life planner que fez ali uma proposta e ele continuar na Prudential 4, 5, 6 anos. Então, você pode pegar uma proposta feita por um life planner
que aquele cliente criou um rapport e continua mantendo, porque ele entendeu a importância daquele planejamento. E você pode também pegar um cliente que tem Prudential e toda hora muda de Life Planner. Então, assim, esse então é mais fácil ainda, porque ele não tem aquele laço afetivo com a pessoa, porque toda hora ele já sabe que muda. Mas a maioria tem esse laço, né? Afetivo, principalmente. Tem, porque o Life É Planner meu criou primo, rapport. é meu irmão, é meu melhor amigo. Não, é porque o Life Planner ele soube criar o rapport com o cliente, que é assim, é tipo um espelhamento. Então, ele acaba se identificando com aquele cliente. E isso tudo também é técnica, né? A gente é treinado para chegar lá por exemplo, no consultório do médico, observar o consultório inteiro e ver se tem alguma coisa relacionada a time, algum gosto, se o cara é mergulhador, se o cara salta de paraquedas, se o cara gosta de cavalo. E aí você vai criar uma conexão com ele. E ele vai conversar com você e ele vai se sentir à vontade. E você vai conseguir fazer uma boa reunião. Então, por isso que, às vezes, chegar neste cliente é um pouco mais difícil. Mas existem muitos casos de clientes que têm o seguro da Prudential e que passaram por problemas financeiros justamente porque não tem o DIT. Porque o DIH, querendo ou não, é só realmente, de fato, enquanto o cliente está internado, gente. Isso, para mim, é totalmente desenquadrado para o cliente médico. Não é que o produto seja ruim, o produto é ótimo, é excelente, mas para o cliente médico isso não existe, porque tem médico que fica afastado 10 meses. Um cliente meu já ficou afastado 10 meses. Na época, o teto do DIT era 30 mil, ele ganhou os 30 mil durante os 10 meses, sabe? Então, é você criar uma história de conexão, você ter algum exemplo que você possa mostrar a ele, que ele vai perder dinheiro, ele vai... Se for um médico que não tem investimentos, ele vai passar por problemas financeiros. Se for um médico que tem investimento, ele vai dilapidar o patrimônio dele porque ele vai precisar pagar conta. Tá? E se for um médico que a esposa não trabalha, que normalmente é assim, pior ainda o cenário. A família ela vai falir. E fale, porque os custos fixos do médico são muito altos. Então, assim, é um público incrível para se trabalhar. Se você tiver paciência para conseguir chegar até esse cliente, você vai fazer uma carreira assim, muito promissora. Eu falo isso porque a minha carreira foi pautada em clientes médicos. Hoje não é mais. Mas na época em que eu trabalhava diretamente na rua, era assim. Tanto na Prudential quanto fora da Prudential, quando eu desfiz o meu contrato lá com a Prudential e comecei a trabalhar com todas as seguradoras. Eu, de cara, já me apaixonei pelos produtos da MAG, porque são os mais completos para esse perfil de cliente, tá? Então, assim, o que você precisa fazer é elogiar, pegar essa apólice, tentar entender se esse cliente tem conexão ainda com esse Life Planner, se ele existe. E aí sim você vai fazer o seu trabalho, fazendo todas as perguntas que a gente vai, na medida do possível, passar aqui para vocês na primeira reunião. Vai identificar se esse cliente, quando fez a apólice, ele era casado, se ele era solteiro, se ele tem mais um filho, se ele separou. Isso tudo você vai montar um diagnóstico e vai trazer realmente para ele algo para complementar. Uma coisa muito importante que você pode se queimar é tentar derrubar essa apólice. Uma, porque a apólice não tem mais carência, então você pode ter um problema seríssimo se você derrubar essa apólice, e normalmente quando a gente derruba, acontece alguma coisa, é a lei de Murphy, não faça isso. Você vai só complementar, tá? Se você tiver habilidade para trabalhar com o seguro da linha private, que é o seguro específico para os médicos, desculpa, quem não faz a linha private para médico, estão dando bobeira, porque quando esse médico pegar um corretor mais experiente, que ele olhar o cliente no vida toda, ele vai derrubar a pólice de vocês, tranquilamente, tá? Então, médico é linha private, seguro compra de capital, resgatável, que vai quitar, ele vai ter um seguro vitalício. Então, tudo isso no seu speech vai fazer com que você se valorize como profissional, ele vai entender que você está realmente ali trabalhando de uma forma limpa, séria com ele, tá? Você costuma oferecer renda por invalidez e pensão por morte? Não, renda por invalidez não, porque eu sempre gostei de colocar 1 milhão para cima de invalidez majorada
E o discurso para isso é o quê? Não adianta para um médico que ganha 30, 50, 100 mil reais ter 100 mil de invalidez. Porque se ele realmente ficar inválido, aquele capital, ele vai contar com aquele capital para o resto da vida. E nós estamos envelhecendo. Eu Então, falo pela assim, questão de dedução de imposto. Pela não, dedução. Isso aí não coloca, não. Tá. Não, o que você tem que colocar são valores altos para ele dar valor para o seu trabalho. Então, assim, você coloca mais de 1 milhão, que é muito barato esse produto. Esse produto é muito barato. E aí, o seu speech é que aquele valor ali, caso aconteça uma intercorrência... uma coisa muito legal é que você tem que procurar falar a linguagem dos médicos. Então, quem trabalha com empresário, é a linguagem desse... Cada tipo de cliente tem uma linguagem específica para você criar rapport. Então, assim, como médico, eles falam muito de intercorrência. Então você pode falar. Se tiver uma intercorrência e você ficar inválido definitivamente, esse dinheiro esse capital segurado aqui é o capital que você vai pegar aí você traz a responsabilidade para você, eu vou te ajudar nisso, você vai investir esse dinheiro e viver de renda passiva para que você não dependa de ninguém. Então, assim, você tem que ser sincero, fazer um trabalho limpo e um médico indica para o outro. Então, se ele sentir firmeza, ver que você está fazendo um bom trabalho, você vai receber muitas indicações. Na época, quando eu parava para fazer uma reunião com o médico, eu vinha com muitos contatos. Depois a gente vai ficando mais malandro, a gente vai pegando alguns macetes para esquentar aqueles contatos mais ainda. Mas mesmo no início da minha carreira, eu vinha com um monte de nomes. Porque eu perguntava, você gostou do meu atendimento? Você gostaria que eu conversasse com algum médico seu, amigo seu também, que é pai como você? Então, assim, são vários detalhezinhos que você vai enlaçando ali o cliente enlaçando no bom sentido, né? Você sendo sincera com ele, e ele vai gostar do seu trabalho e vai te recomendar, que é onde a sua carreira ela vai ser uma carreira promissora de sucesso. Quando você para de pegar recomendação, ali você já está finalizando a sua carreira. Eu também demorei muito tempo para entender isso. Eu achava que eu conseguiria depois dar a volta por cima, voltar lá naquele... Não dá. É ali naquele momento da venda, do encantamento, que você vai pegar e você vai ligar, no máximo no outro dia, e vai marcar a reunião com todo mundo, tá? Ótimo, isso. Obrigada, viu? Nada, imagina. Mas a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso, tá? Né? O médico é um público bem legal, público também investidor, é um público muito bom. Empresário, então, meu Deus do céu, empresário para sucessão... por favor, gente, sucessão empresarial, ela só existe se a empresa pagar, a empresa for a beneficiária. Não existe seguro de sucessão que não seja dessa forma. Qualquer outro corretor experiente vai derrubar, tá, Ellen? Vai derrubar essa apólice, porque capital global não é para sucessão. Isso depois a gente vai comentar também. Sabrina, a gente pode também fazer, de repente, uma reunião dessa de treinamento só para a gente fazer como pegar recomendação. Sim. Porque a galera tem dificuldade disso também, entendeu? E recomendação também é a história da prática, tem que pedir sempre. Se você parar de pedir, você vai deixar de praticar e vai esquecer até como se pede, entendeu? Sim. Eu separei aqui uma objeção que, assim, ela não está muito dentro da minha realidade mais. Eu não sei se vocês sabem, hoje eu trabalho num escritório de investimentos, então eu literalmente só fico com cliente investidor. Mas eu acho que eu consigo contribuir um pouco com vocês, eu vou pedir até ajuda, né, dos amigos aí que estão no dia a dia para tentar também trazer alguma outra coisa diferente. Eu Sabrina, separei... Oi, querido. Antes de você entrar com essa objeção... Vamos ouvir aqui a Andréia e a Fabiana, porque elas levantaram a mão. A Andréia tinha não vi, perdão, não vi. E a Fabiana. Aí a gente segue com isso aí, porque a Ellen falou aqui que ela tem dificuldade de pegar recomendação. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade de pegar recomendação e eu acho que isso afeta muito o nosso trabalho. Vai, Andréia. É tanta dor, né, que vai ficando igual uma da outra. Mas o que eu ia perguntar, a Sabrina, é incrível, assim, no decorrer da fala dela, ela já foi abrindo ali
essa questão do médico, eu levei meu filho no oftalmologista semana passada e, obviamente, no final da consulta eu perguntei como é que ele estava segurado. E aí ele me Claro. respondeu que ele tem o da Unimed, né? Que eles têm aquele Serite. não é DIT, eles falam Serite, né? Lá. Serite. Aham. Aí ele já me deu uma garfada, depois eu tenho Prudente, tenho na Unimed e tenho na Unicred, tipo assim. Olha que lindo! Esse é o cara. Não desista dele. Aí eu fiz isso, Sabrina, eu elogiei isso, mas a gente podia reorganizar isso, porque também tem que ver, porque tu deve levantar um investimento alto mensal nisso, vamos só ver se o que tu tá pagando está condizente com a tua realidade, porque daí tu pergunta, né, e quanto que é o teu benefício? Não sei. Quanto que tu pagava em debitado no cartão? Não sei. Mas o que me chamou a atenção é que ele disse que ele recebeu da Prudential. Daí agora tu falou ali que a Prudential não tem DIT. Então, provavelmente, porque ele teve um problema de gastrite, ele teve que se internar e ficou afastado do consultório por 5 dias e recebeu. Foi diária de internação hospitalar, então, né? Exatamente. É a partir do 5º dia. Isso também, na mão geral, é assim. A diária, ela é retroativa. Então, o médico internado só, ele vai dar entrada a partir do 5º e paga retroativo. Entendeu? Ele quis me dizer que era o DIT, e aí a gente não quer muito bater de frente, né? Disse, não é o DIT porque o Prudential não tem DIT, né? Lá é a diária de internação hospitalar. Não, mas eu fiquei 5 dias e recebi tudo, não sei o que, né? Daí eu não quis entrar em discussão ali. Assim, mas uma outra coisa que eu queria comentar também é que, assim, ó, eu fiz por um tempo atendimento a dentista e eu odiei. Porque é tudo muito atropelado, eles não têm tempo para nada e eles não querem gastar com nada, tudo eles veem como gasto, né? Mas eu montei uma apresentação fora do Venda Digital direcionada para o dentista. Então, o que eu trouxe? Pessoas com a mão quebrada, que não, né, ficaram afastadas, dentistas, inclusive, que tem histórias ali que tu consegue pegar na internet e só abre o Venda Digital na hora de pegar as informações. O que eu queria combinar com vocês? De repente, a gente fazer isso para médico. Mas para isso, a gente tem que ter uma experiência como a da Sabrina, que já atendeu esse público, para saber o que eu, por exemplo, eu acabei de anotar a intercorrência aqui, que eu não lembrava, que é familiar para eles. Pegar esses gatilhos para a gente chegar aí com propriedade e falar a língua deles, né? Então, do dentista eu consegui. Eu montei uma apresentação também para caminhoneiro, no caso, para o ramo de transporte. Então, eu mostro acidente, eu mostro dados de estradas, BR. Legal. Então, eu acho que isso é uma dica aqui para vocês com relação a quando a gente for atender esses públicos, a gente tem uma apresentação diferenciada para isso, sabe? Um material diferenciado. Porque tem que nichar. Tem que nichar. Ele é chato e não desperta curiosidade, né? Então, eu viro o laptop e ali eu mostro e vou dando exemplos, conta tal das historinhas. Então, depois eu vou precisar de ajuda, a gente pode montar junto um material voltado para médico. Bem legal. Gente, é muito bom trabalhar com seguro. Assim, tem muitas dificuldades, sério, mas é muito legal, porque quando você começa a pegar essas especificidades, né? Então, assim, eu nunca trabalhei com caminhoneiro, mas eu achei incrível você falar que montou uma apresentação para isso. E é isso aí, o público cada vez mais precisa de pessoas especialistas na área dele, para que você consiga encantar e realmente despertar necessidade. A questão da indicação, gente, quando vocês entram em contato com o cliente e vocês não estão seguros, ou vocês não fizeram as perguntas-chave, a probabilidade de você conseguir pegar a indicação é quase zero, porque eles não vão querer abrir as pessoas do relacionamento deles. Eu sempre mirei, Camilinha vai lembrar, eu sempre mirei PA alto, e até hoje eu sou assim. O meu PA sempre foi alto. Eu não fazia muitos seguros. Nunca fiz. Nunca fui de fazer 10 seguros. Campeã de... como é que eles falavam lá? Suscetividade, não lembro agora. Nunca fui. Mas se pegava o meu PA era gigante. Consecutividade. Nunca fui. Já quebrei logo no início. Não fui consecutiva. Achava um porre isso.
Mas o meu PA eu arrebentava e continuo arrebentando até hoje. Vocês terem uma ideia, eu fiz uma renovação de um PA do ano passado para um empresário de sucessão de R$196 mil. Eu fiz hoje essa renovação. Então, meu PA é alto. E agora aqui, com o cliente investidor, assim, é difícil, mas para mim é mais desafiador ainda. Então, o problema realmente e literalmente está na abordagem inicial. Quando você faz uma abordagem muito boa, que o cliente se conectou com você, não precisa ser uma abordagem de 1 hora, não. Às vezes você consegue se conectar com meia hora, com 20 minutos. Mas ele vai confiar e vai te recomendar. E até você fica mais confiante para pedir a recomendação, porque você sabe que você fez um bom trabalho. Então, é uma sucessão, assim, da primeira abordagem, e quem gosta de trabalhar com duas reuniões, né, para o fechamento. Eu não tenho habilidade, até quero aprender com vocês como faz para fechar de uma vez só, porque eu não consigo. Eu preciso falar que o meu trabalho é diferenciado, que eu vou estudar a vida do cliente, eu vou trazer a solução adequada para ele. Então, eu não consigo falar com ele que a solução adequada é ali na hora. Eu tenho esse ponto a desenvolver, né? Mas, de repente, se vocês forem muito feras nisso, eu aceito. Eu aceito também ser orientada, porque todo mundo aqui, a intenção é que todo mundo aprenda com todo mundo. Amiga, isso. só te interromper que alguém perguntou o que é PA, explica aí. PA é pagamento anual. O cliente ele pode pagar anualmente, ele pode pagar mensalmente, na MAG pode pagar também trimestralmente e tem uma outra opção. Então, trimestral, né? Então, quando a gente fala PA, é o pagamento anual. Então, o pagamento anual do cliente foi arredondando de 200 mil. Tá? Então na ela linha soma. private... Você soma. E Ela isso soma resolve o MAP, hein, gente? Oi? Isso resolve MAP. Resolve MAP. E o que é IMAP? O IMAP é né? uma nomenclatura para o índice de pagamento, né? É a adimplência dos seus clientes. Isso é ótimo! Ele não vai cancelar. Ele não vai cancelar. Cliente, um ano ele está segurando. Exatamente. Mas se você fizer uma boa abordagem, esse cliente não cancela. Ele não cancela. Na pandemia, nenhum cliente meu cancelou. Eu sou corretora desde 2014. Nenhum cliente cancelou. Quando o cliente entra em contato comigo, me dá um nervoso, me dá um desespero, mas normalmente é assim, Sabrina, meu cartão trocou e meu seguro não debitou. Isso é por causa da primeira abordagem. Tá? Então, eu acho que a gente pode trabalhar bem essa primeira abordagem. Faltam 10 minutos para as 9. Eu vou só dar uma dica, até peço também colaboração de vocês para uma objeção que colocaram lá, que é assim, sou funcionário público, minha renda é boa e tenho um ótimo patrimônio. Essa aqui... Porque, assim, a gente não sabe qual é o perfil do cliente que está falando isso, né? Se é um funcionário público que ganha 30 mil, se é um funcionário público que ganha 2 e acha que a renda é boa. Então, eu não sei, mas se for um funcionário público, puxando aqui para o meu lado hoje, né? Se for um funcionário público que tem uma renda muito boa e tem um patrimônio muito bom, primeira coisa, gente, vocês sempre têm que elogiar o cliente sinceramente. Tem que elogiar, porque você não pode sair tentando rebater o que o cliente está falando, né? E lembrem-se que a objeção, o cliente, psicologicamente, ele quer fechar, mas ele quer que você prove mais, né? Que você prove para ele que ele precisa daquilo. Isso é a objeção, porque o cliente que não quer, ele não vai objetar, simplesmente ele vai falar que não quer e vai te descartar. Mas, assim, se for um cliente com renda baixa, eu não sei tratar esse cliente. Eu não saberia o que falar. Mas, se for um cliente com renda alta e com patrimônio, essa é bem simples. Porque o que acontece? Por mais que ele tenha uma garantia do funcionalismo público, ele tem patrimônio. E patrimônio é igual a ITCMD, Imposto de Transmissão por Causa Morte ou Doação. Então, se ele tem um patrimônio que é casa, carro e investimentos, exceto previdência privada no V, né? Porque o P já está pagando também ITCMD. Então, assim,
Se esse cliente ele tem um patrimônio, e aí vai depender ali se ele é casado, enfim, quem serão os herdeiros, os sucessores, alguém vai pagar essa conta. Então, que legal, né, que ele tem ali uma garantia de renda, mas na morte dele, alguém vai pagar essa conta. E aí vai precisar da primeira abordagem para você identificar se ele se importa com isso, se alguém depende dele. Então, se essas pessoas têm recursos com liquidez para poder pagar esse inventário, então, assim, vai sair ali um whole life. Vai sair um whole life, porque você vai somar o patrimônio dele e vai deduzir hoje, por enquanto ainda, aí, pelo menos 15%, que é o custo do ITCMD, mais custos cartorais e advocatícios, e você vai falar com ele que a família dele tem aquela conta de X para pagar. Então, ou ele vai resolver em vida, ou a família não vai conseguir acessar e pode passar por problemas financeiros. Ponto. Agora, e se for um cliente que não tem patrimônio? Eu não sei lidar com essa objeção. Quem já pegou essa objeção com um cliente que não tem uma renda muito boa, um patrimônio bom, e como é que consegue desenrolar essa objeção do eu sou funcionário público? Sabrina. Aí Sabrina, nesse... na verdade, desculpa, Fábio, já Não. te falo aqui. Na verdade, o funcionário público, eu assim penso também que a gente consegue pegar ele muito mais pela integridade física dele, da questão dele em vida, porque mudou muito, né? As regras ali a gente sabe, eu não entendo muito bem, mas eu faço de entendida. Então eu chego para ele e digo: olha, você sabe que se você se aposentar hoje por invalidez, você vai receber o teto do INSS. Então, se você ganha 20 mil, né? Sei lá, 10 mil, vamos jogar mais baixo, que 10 mil você vai receber o 7. E aí eu vou na linha da renda-despesa. Então, imagine que você hoje ganha 10 mil, correto? Daí faça a pergunta, espera ele responder. Ok. Imagina não, essa hora que eu já vou saber que ele ganha 10 mil, né? Se algo acontecer com os 10 mil, estão garantidos, certo? Mas se sua renda, se você ficar inválido, né? Você vai ter uma despesa ainda maior e você vai ter uma renda menor. Então, como é que tu vai suprir? É uma matemática boba ali que a gente pode fazer com ele na hora, né? Quem é que paga essa conta? E aí tu espera ele responder, né? Como é que você vai, além de você estar deixando de gerar renda, né? De não ter mais aquela tua renda lá alta, tu vai estar tendo uma despesa com uma renda menor. Aí a questão da morte, geralmente eles têm, funcionário público já tem lá a questão do pecúlio e tudo mais, né? Então, assim, sinceramente, Sabrina, eu não vou para o whole life, eu vou para o term life. Aí, claro, perfil do cliente, tem filho pequeno, então vamos garantir aí eu entro não sei se está me entendendo, pela questão da invalidez, mas claro que ele não quer falar de morte, porque ele diz que, né, ele vai ter... Não vai morrer. Ele não vai morrer. Você sabe disso? Você sabe que ele não vai morrer? Eu encaixo o term life ali, mas não o whole life. Essa tua ideia também não tinha pensado. Mas a minha tática é mais puxar ele, lembrar ele que se ele ficar inválido, ele não vai ter o valor que ele ganha hoje. E aí, então, pegando essa linha de raciocínio, que é perfeita, eu não tenho mais habilidade com esse público. Tem muito tempo que eu não trabalho com funcionário público. Mas a abordagem, você tem que entender quem realmente decide, né? E se for homem, normalmente ele vai falar que é ele. Por mais que ele esteja mentindo e depois fale que vai falar com a esposa, ele vai falar. Se for mulher fazendo a reunião, ele vai falar que ele decide, né? E aí pode surgir uma outra objeção em cima dessa tua explicação, que eu não sei se você já se deparou. Que ali ele disse que você disse que a renda dele vai cair e que ele vai ter problemas financeiros. E ele pode devolver falando assim: Andréia, eu estou muito tranquilo com isso, porque o meu esposo também é funcionário público. Ou o meu esposo ou a minha esposa é rica, a família dela tem dinheiro. Como é que você lidaria com essa segunda objeção? A objeção em cima da objeção.
As que eu até agora deparei, inclusive os funcionários públicos, um procurador que eu tenho na minha carteira, eu tenho promotor, eles geralmente já estão com essa, eles já assim, entenderam que a questão ali mudou, que isso é regra de agora, de 2021, 2022, né? Mas, e o perfil que eu peguei estão construindo, então já não estão com reserva financeira, já não estão com bem, né? Então, já não era esse rico aí que você Não, mas não falou, da precisa família ser rico, rica, não. né? Da família Não precisa rica. ser rico, não. Esse da minha esposa, a família da minha esposa tem dinheiro. Isso também é uma outra que vem em cima dessa aí. Certo, Em cima tá dessa. certo. Então, mas aí você pergunta, né? Então, mas você vai querer ficar dependente da família da sua esposa? Teria uma saída. Uhum. Né? Assim, hoje você e outra, se ele fala assim, não, mas minha esposa trabalha. Ok, mas qual é a contribuição dela de renda para sua família? E aí tem que ser lá na abordagem, né? Quando nós conversamos, você me falou que você era responsável por tantos por cento da despesa, né? Que a maior parte da despesa é você que banca. Então, agora você está me falando que a sua esposa trabalha. Ok, mas o salário dela, a renda dela é suficiente, né? Se você vier ficar inválido, porque hoje você é o provedor principal da sua casa, né? Então, teria que ser dessa forma, eu imagino. E qual é a garantia de que a esposa vai ficar casada com ele, né? Não, Ela é pois obrigada? exatamente. Aí você traz um dado para ele, né? Você sabia que... eu tenho até que confirmar, mas eu acho que é 80% dos casos, né, de invalidez, o divórcio, né? Acontece o divórcio, a esposa, ou a esposa... Na maioria dos casos, o marido, né? Quando é a mulher, mas na maioria dos casos também a mulher não fica casada com o marido. Não. Mas isso é uma coisa muito, muito É lógico que sensível, você tá? não vai falar, né? Mas Assim, você tem que falar, tem que falar. E você tem que falar assim, ô Fabiana, você acha justo que se você tiver uma invalidez hoje, o Jorge, seu esposo, ele vai ser responsável por você pelo resto da vida, porque você não tomou a decisão de contratar esse seguro por R$100? Repete, tem que tem que escrever, gente, anotar aí. Gente, tem que falar, gente. As pessoas ficam com medo, vocês não podem ter medo de falar, só não pode ser grosseiro. Mas você tem que perguntar, você tem que desafiar o cliente, tá? Então, o que eu falei, foi assim, ô fulano, você acha justo, entendeu? Você começa assim, porque aí ele vai ter que dar a opinião dele. Porque se você falar, se você trouxer dados, você sabia que as pessoas se separam? Então, pode criar ali um atrito. Então, aí você vai, assim, pelas beiradas, né? Mas isso aí você tem que ter todo o contexto da primeira reunião, da segunda, para entender ele como é que é a família, né? Mas você fala assim, ô Igor, você acha justo? Mas você tem que falar assim, perplexo. Gente, tem que ser realmente um negócio assim, teatral. Teatral. Sério. Não, a cara tem que transformar, porque, gente, isso é ridículo. Essa objeção é ridícula, sério. Então, você tem que ser... O Igor é o meu cliente. Eu vou falar, ô Igor, sinceramente, você acha justo a Ana, sua esposa, ter responsabilidade com você para o resto da sua vida? Porque você não está tomando a decisão de contratar esse seguro que custa R$100. Cala e fica quieto, deixa ele falar. É constrangedor. Gente, isso é ridículo, é constrangedor. Ele pode até não fechar, mas ele vai ficar nervoso, entendeu? Gente, eu tô com dificuldade hoje aqui, mas eu tô prestando atenção, tá? Ele vai ficar nervoso. Então, assim, é isso, gente. Então, é não ter medo de perguntar. Aqui no meu trabalho hoje, o que acontece? O meu cliente é o assessor de investimentos antes do cliente do assessor. Então, eu tenho que primeiro conquistar o assessor que possui a carteira para conseguir chegar no cliente dele. E, normalmente, esse assessor é cheio de nome toque. Não pode falar isso, não pode falar aquilo, o cliente não morre. Né? Eu tive muita dificuldade no início, sério, eu pensei em desistir, eu fui indo, persistindo, e agora está dando certo.
Mas, na semana passada, ou retrasada, eu não lembro, eu fiz uma pergunta para o cliente que o assessor quase morreu, porque é um advogado, o cliente era um advogado, aí normalmente, assim, as minhas reuniões aqui são chatíssimas, porque eu faço reunião com o cliente e com o assessor. Então, aí era um advogado, aí eu falei sobre a sucessão de patrimônio, a família da esposa é rica, então aqui tem muito isso, a família da minha esposa é rica, né? E aí ele virou para mim e falou assim, essa parte já está resolvida. Aí eu, que legal, como? Aí eu já senti o assessor ficando arrepiado. Mas eu preciso saber como está resolvida. É o quê? Tem holding? Não tem? O que que é, né? Aí ele, não, é porque o nosso regime de casamento é separação total. Eu falei, Quanto entendo, amor, mas hein? você... Oi? Quanto amor. Não, aí eu falei, entendo, mas como você é advogado, você sabe, assim como eu, que o regime de... Olha só, gente, é atitude, tá? É atitude. Aí, é assim, e você tem que morder e assoprar. Eu falei, olha só, que legal, mas você, como é advogado, sabe, assim como eu, que o regime de separação, ele é válido em vida. Então, se você separar, ela sai com o que ela tem e você sai com o que você tem. Mas, em caso de morte, ele vira um regime de comunhão total de bens. Como você vai pagar essa conta? Aí ele olhou para mim. Gente, ele não sabia, ele é advogado, ele não sabia disso. Então, assim, não julguem, o cara é advogado, vai saber, não sabe, eles não sabem. Ninguém sabe de nada, entendeu? Então, aí a segunda objeção. Não, mas eu separei um dinheiro na conta com o CPF dela, porque esse aí ele já veio treinado. Ele, com certeza, pegou algum life planner na vida dele. Aí eu já separei um dinheiro que está na conta com o CPF dela. Não é conta conjunta, Sabrina. Eu, muito bom, quanto? Aí ele parou, olhou, acho que tem uns 50 mil. Eu falei, e o restante que falta? Como é que ela vai fazer? E o Pedrinho aqui, o filho, como é que ela vai conseguir? Aí. Então, assim, gente, tem que perguntar. Não pode ser assim, não pode ser abusada. Mas você tem que perguntar. Não tem nada resolvido. Ele vai voltar e vai fechar o seguro, gente. E o assessor passando mal do meu lado. Então, assim, tem que perguntar. Não tenham medo, o cliente precisa de você. Sério, eu coloquei um vídeo lá. Tem meia hora de vídeo, é chato pra caramba, mas se vocês adiantarem o vídeo até 22 minutos, porque o vídeo termina com 27 minutos, arrastem lá e coloquem até 22 minutos do Joe Jordan. Cara, o relato dele é incrível, porque ele relata que o corretor de seguros não insistiu com o pai dele, e quando o pai dele morreu, a mãe teve que trabalhar, as irmãs tiveram que sair da faculdade, tiveram que trabalhar. Cara, deu um rolê na família, porque o corretor, ele fala isso quase chorando. O corretor não insistiu. Se o corretor tivesse insistido, talvez o pai dele tivesse fechado e assim, a história da família dele teria sido totalmente diferente. Então, às vezes, o cliente, você precisa dar uma insistida e você tem que ter coragem de perguntar. Agora, tem casos, gente, que não tem jeito, vocês não vão conseguir, eu não consigo, e dá raiva mesmo e parte para outra. Mas o mínimo que você puder, ou o máximo que você puder, dentro ali, né, do aceitável, você tem que indagar sim, tem que perguntar, está resolvido como? Tem quanto? E aí a gente tem que estudar, tem que saber de regime de comunhão, tem que saber de sucessão, tem que fazer alguns cursinhos, porque você vai melhorando também a qualidade do cliente que você vai pegando. Conforme você vai sabendo mais, os clientes vão te indicando clientes melhores, e você vai aumentando ali o seu pagamento anual, o seu prêmio, né? Não sei como é que vocês falam. Então, é assim que funciona, é isso, gente. Então, eu acho que na semana que vem a gente pode, todos nós aqui, a gente pode contribuir muito com essa primeira abordagem, e aí a gente vai caminhando até chegar no final, que são as objeções. A gente começou E uma coisa que foi falada aqui é sobre recomendações, né? Então, a recomendação é aquilo, Marcos, se você fez uma boa abordagem, você vai se sentir seguro, acredite em mim, você vai se sentir seguro para pedir recomendação. Então, também, tem técnica para pedir? Tem técnica, mas se você não tiver
confiante, você também não vai conseguir. Não vai. Então, eu acho que tudo parte realmente do princípio ali da primeira abordagem para a gente fazer, tá? Não, e semana que vem, se todo mundo concordar, claro, eu acho que ia ser legal isso, a gente podia falar um pouco mais sobre recomendações, né? Que é só Eu acho que o recomendações? tema objeções, ele é fundamental aqui no grupo, e como eu estou aprendendo, acho que está todo mundo, né? Todo mundo aprendendo muito, e a gente está pegando essa experiência aqui, mas pegar recomendações, que uma coisa que o Del Guesso outro dia estava falando comigo, ele falou assim, tem que ter nome, tem que pegar nome o tempo todo, tem que ter nome. Você não pode viver sem nome. Pegar nome. Eu falei, Então, uma atividade do corretor de seguros é pegar nome mais do que é necessário. Pegar recomendações. Se a pessoa não te recomenda, indica, não desistir lá. E eu, como falei, um pouco de dificuldade nesse aspecto, né? Mas nada que na vida não possa ser vencido. Com Então, a gente tem que certeza. entrar Marcos, mas olha só, que, assim, a gente pode falar, óbvio, sobre recomendações, mas eu acho, é uma opinião minha, o que adianta você pegar 3 recomendações muito boas e não fazer uma primeira abordagem boa? Não, Você claro. não vai conseguir Então, achar. a gente Entendeu? tratar dessa abordagem aí que você falou, que eu acho que é top, a ideia é maravilhosa. E segunda-feira você vai estar aqui para você conduzir esse processo aí com a gente aí. Entendeu? Tá tudo na tua mão, minha filha. Estaremos aqui. Vamos juntos. Não, tudo Agora, na a minha mão, Lara não. a Todo Lara mundo tem uma pergunta, contribuindo. Lara. Fala, Lara. Então, e quando a objeção de um milionário, de uma pessoa que é milionário, né? Fala assim, eu sou milionário, eu não tenho preocupação com isso. Uhum. Como que é? Nunca aconteceu comigo, tá? Mas é porque é uma dúvida. Então, você vai ter que fazer um cursinho de sucessão patrimonial, sucessão empresarial, porque esse cliente é um cliente preparado, que tem advogados por trás dele. Normalmente, ele já tem uma PJ, e aí você vai ter que entender de holding para poder conversar. Se você não entender, você não vai conseguir, ele vai de cara te descartar. Então, assim, para você chegar nesse público, você tem que se preparar. Tem umas frasezinhas, né? Quando você está preparado e vem a oportunidade, se agarra, alguma coisa assim. Mas é nesse caminhar aí mesmo. Não adianta. Você vai ter que saber falar sobre sucessão, sobre holding, sobre conta no exterior, tributação, sucessão de cotas. Então, assim, você vai ter que... quando eu comecei aqui, eu nunca trabalhei com clientes milionários, meus clientes eram clientes normais, médicos, que ganham bem, mas não eram milionários. E eu tive muita dificuldade aqui, teve uma hora que eu parei e pensei, cara, o problema está comigo, eu não sou boa o suficiente para atender esse pessoal. Então, aí eu tive que dar um passo atrás, começar a fazer cursos, começar a assistir live de advogados no Instagram que falam sobre sucessão. E aí você começa a criar uma autoridade na hora que está conversando. Às vezes eu estou conversando com advogados que me perguntam se eu sou advogada, mas é porque eu já peguei a manha disso tudo. Então, assim, acho que a primeira coisa é você realmente se preparar para esse público. Uma vez que você está preparada, as objeções elas serão sempre as mesmas e você vai matando. No TCMD, assim, é um caminhar, tá? Mas eu acho que vale muito a pena você procurar cursinhos, nada caro, já não. até fiz. Não, na verdade, na MAG mesmo, na MAG Universidade, tem esse curso de sucessão patrimonial. Mas você pode procurar fora. Pode procurar fora para complementar, né? Uhum. Tem que complementar, não adianta. Eu fiz uns 3 cursinhos, eu vi várias lives, tem o Igor. Depois eu vou compartilhar lá. O Igor fala muito de sucessão e ele é um advogado experiente nessa área, ele pegou esse macete. Então, o Igor, ele fala muitas coisas sobre sucessão que eu peguei muitos macetes. Eu fiz um curso
a Marcele Del Valle, que também era life planner na minha época, e ela convidou o Igor para falar. Então, ele fez um curso dentro do curso dela. Então, assim, é ficar estudando, gente. Tem que estudar. Isso aqui que a gente está fazendo é uma pontinha só. A gente tem que estudar, porque quando a gente pega um cliente bom, a gente tem que estar preparado. Senão a gente vai perder. Aí vai ficar só com os clientes medianos. E todo mundo aqui quer aumentar a renda. A grande verdade é essa, né? É isso Duas aí. coisas. A Aline Manelli, que falou aqui semana passada com a gente, ela é fera em sucessão e ela ficou de Excelente. falar aqui para a gente e eu vou até ver com ela. Aí, Já em pode fevereiro. esquentar isso para ela dar uma palestra Exato. aqui. E ela é boa, ela fala bem, Ótimo. ela transmite bem, né? Conhecimento. Uhum. Outra coisa, vamos tirar uma foto nossa? Vamos? Vamos. Quem vai bater? Eu sou péssima. Bate aí, Camilinha. Quem é que printa a tela aí? Quem é que está no celular e que pode printar a tela aí? Ô Iago, A Camila ajeita teu printa. cabelo aí. Teu cabelo está esvoaçado aí. Vem cá, quem é que printa aí? Quem é que pode ir? Camilinha. Camila? Então, eu vou tirar o óculos aqui, vamos dar um sorrisão. Vamos fazer mais uma aqui, calma aí. Foi? É engraçado, E você está ouvindo ali não parando, esqueçam né? de ir no grupo, lá no grupo, depois de terminar, a gente comentar lá, né? É voluntário. Eu gostaria que vocês comentassem o que representou para vocês. Para mim, foi o máximo. Mais uma, né? E Sabrina arrebentando aí com a gente. Que nada, aí eu só estou compartilhando o que eu fui você aprendendo no decorrer da nota vida. 10, entendeu? E aí a gente chegar lá no grupo e comentar e falar aí, Celso, pô, bom te ter aqui de novo. Iago, que está longe de mim hoje, né, Iago? Está em Vassouras. E assim, olha, eu fechei muita proposta em Vassouras e água, você não tem noção. Aí, dá a dica para o Iago aí, ó. Dá a dica Mas pro Iago. fechei muitas propostas em Vassouras. Gente, Gente, ó, não uma coisa é explana, fato. gente. Está sendo gravado, não explana. Caraca. Ninguém tem Marcos, disposição para ir a Vassouras, Ô, não. Marcos, Pode como continuar é que aí. você Pode... entrega meu ouro assim, Marcos? Não, esse Ó, ouro é só seu. Vou Esse falar ouro é uma só coisa. seu. Se a gente mantiver esse ritmo de troca de experiências e durante 6 meses, 1 ano, as pessoas que não participaram, elas vão ficar muito atrás, porque a gente vai pegar muita dica um com o outro, a gente vai conseguir performar muito bem. É na insistência mesmo amorosa. É chato ter que entrar aqui toda segunda, sentar, falar, mas essa troca de experiência, gente, eu sinto muita falta. E eu tinha muito isso na época que eu era life planner e hoje eu não tenho. O meu trabalho é muito solitário. Então, assim, se a gente conseguir se unir e trocar isso, cada um tem ali, né, um know-how em um tipo de determinado cliente. A gente, hoje em dia, eu não trabalho com esse cliente, mas nada garante que no futuro eu vá precisar trabalhar. Então, a gente precisa estar afiado o tempo todo ali para E outra coisa, conseguir performar, Sabrina, né? o legal é você ir aprendendo, né, e pegando dicas de corretores um pouquinho mais experientes. Por mais que você não se sinta confiante, vai aprendendo um pouquinho e já vai colocando em prática. Não vai esperando não, gente. Já vai usando que vai começar a dar certo. É isso aí, A gente certíssimo. está construindo, né, aqui um edifício. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer um arranha-céu, onde vai ser bom para todo mundo. A gente vai Ok. voar em altitude de cruzeiro e vai ser bem legal. Não Mas, tenham gente, dúvidas. é Gente, isso aí. obrigada. Boa Tá? noite, Um abraço pra obrigada. todo mundo. E, assim, qualquer dúvida, qualquer coisa, coloca lá no grupo. A gente pode ir se falando também durante a semana, tá? Eu fico à disposição. A minha agenda é a Camilinha é minha amiga pessoal. Às vezes ela fala comigo de manhã, eu vou responder à noite ou então no outro dia. Só para vocês terem uma noção. Mas eu respondo. Vamos lá. E aí vocês Beijo, gente. vão se Sabrina está em preparando. Petrópolis. Estou em Petrópolis. É isso? Tô. Quando for aí, vou fazer uma visita aí. Venham tomar um Entrar em café comigo, contato. um vinho também. Vamos embora. Um beijo.
Tchau. Beijo, gente. Tchau, Se tchau. preparando aí para, de repente, até novembro desse ano, a gente, de repente, marcar alguma coisa aí, todo mundo junto aí, num meio termo, meio de caminho, não sei. Vamos Vamos, pensando eu aí, desço. alguma coisa acontecer. Um abraço, gente. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.